falou sobre o adiamento do jogo contra o Fortaleza. Cadê? O adiamento da partida entre Fortaleza e Botafogo segue dando o que falar. E agora foi a vez de John Textor, dono de 90% da SAF Botafogo, se manifestar através de um comentário numa postagem da nossa Fernanda Maia. No texto ele disse o seguinte: deixei claro o que penso para a CBF e para o Fortaleza. Acho que é constrangedor para a marca do futebol brasileiro que eu tanto gostaria de mostrar ao mundo. Essa versão do Brasil simplesmente não está pronta, escreveu o empresário. O adiamento aconteceu por conta da suspensão do jogo anterior contra o Atlético Paranaense, afetado por problemas na energia elétrica do estádio Newton Santos. A decisão de adiar foi tomada pela CBF, porque não seria possível atender ao intervalo mínimo de descanso entre os jogos. A diretoria alvinegra até tentou um mandado de garantia no STJD, mas sem sucesso. O Botafogo segue líder absoluto do Campeonato Brasileiro com 59 pontos, 7 de vantagem sobre o vice Bragantino. Ele comentou no vídeo que eu fiz um corte aqui nosso, né, em que eu explicava essa situação do cancelamento, do adiamento, do adiamento do jogo contra o Fortaleza, que o Botafogo pediu para não adiar e a CBF não levou em consideração. E do meu descontentamento em relação a como tudo foi conduzido. E dei minha opinião aqui e o John fez esse comentário em cima dessa minha publicação. Eu imaginava que ele de alguma forma ia falar, Pedrosa. Lembrando que internamente ele fez o movimento dele, como ele diz ali, com a CBF, ele fez com o Fortaleza, ele falou, né? Ele mesmo disse, e o que se sabe, foi uma tentativa muito grande, pegou lá o do médico, depoimento dos jogadores, para tentar não adiar essa partida. O Botafogo fez um grande movimento interno e até com a CBF para isso não acontecer. Entrou até com a Federação dos Atletas. Que deu ok, que sinalizou ok. Entrou no STJD também, então o Botafogo fez o seu movimento. Mas o John, ele também gosta de mostrar e fazer essa pressão, não só internamente, como publicamente também. Ele é um cara que não se cala, o Pedrosa, ele sempre se posiciona, né? Esse é o papel do gestor, ele é dono do clube, ele tem que mostrar que ele está ali perto, que ele está entendendo as necessidades dos momentos, e ele já mostrou isso em algumas outras oportunidades, e ele tem que brigar pelo Botafogo. Se a gente fala sobre essa questão de fazer a pressão externa e tal, quando ele faz esse tipo de comentário público, ele está fazendo uma pressão externa. E é isso que ele tem que fazer mesmo. Se a CBF está agindo errado, se o regulamento não está sendo cumprido ou algo desse tipo, ele pelo menos tem que mostrar para a torcida do Botafogo que ele tem brigado pela instituição do Botafogo. Então eu acho que o John Textor está coberto de razão, e dos donos aí de SAF que a gente pôde ver aí, principalmente se falar de donos estrangeiros, ele é o cara mais perto aí dos clubes brasileiros, e isso inclusive explica um pouco do sucesso do Botafogo. É o perto, né, e é o envolvido. É impressionante, o Venê, a capacidade que o John tem de saber tudo. E isso me impressiona, porque ele não tem só um clube, né? Ele tem a Eagle, ele tem alguns clubes, né? E ele não tem só clube, ele tem outras empresas. E mesmo assim, ele é um cara que parece que ele só tem o Botafogo. A sensação que ele passa é que ele só tem o Botafogo, porque ele tá sempre pronto para ajudar. Ele resolveu todos os problemas que pintaram na temporada, que não foram poucos, vários retoques tiveram que ser feitos. E o John fez, e sempre se posicionando, Venê. Fernando, tem um ditado que eu gosto bastante. É o olho do dono que engorda o boi. Porque se ele não ficar perto, se ele não comparecer, se ele não fizer presente, esquece. Nada disso vai ter uma evolução. E foi o que o Pedrosa falou, de SAF, por exemplo, lá no Vasco. Eu vejo um pouco disso, esse distanciamento dos donos, digamos assim. No caso do John Textor, tem uma cena pra mim que é emblemática. Ele na arquibancada, não lembro qual foi o jogo agora, se eu não me engano foi na Sul-Americana. Foi na Argentina. Ele na arquibancada, junto com os torcedores, ele vivendo mesmo, Defesa de fato, justiça, né? de maneira literal, o que é o Botafogo. E eu acho que ele tá certo também. Gostei da postura dele, eu acho que isso aí é você fazer uma cobrança publicamente. Isso aí tá certo, correto. Acho que o John Textor deveria fazer mesmo. Claro, ele mostrou pra torcida do Botafogo, fiz de tudo. Não foi culpa minha. O que eu poderia fazer, eu fiz. E de fato ele fez de tudo mesmo. E ele fez mesmo. E essa pressão, Vini, que você disse sobre os donos,
ela era tão nítida no primeiro semestre da temporada que a torcida do Vasco reclamava muito da falta da 77, da ausência. E ela tem melhorado agora, principalmente depois da troca do CEO. Inclusive o Josh esteve em São Januário na última partida junto com o Dan, que é outro cara lá da 777, e eles têm feito reuniões semanais para poder estar mais integrado com o clube. Então isso tem melhorado justamente por quê? Porque ao lado tinha um exemplo claro de um cara que estava ali no dia a dia, que entende os interesses, e do outro, muitas vezes, um desleixo muito grande. Então isso tem sido melhorado. Lá no Cruzeiro mesmo, o Ronaldo, pô. Ronaldo. Todo mundo conhece o Ronaldo. A torcida do Cruzeiro reclamava da distância. Semana passada o Ronaldo deu umas declarações vergonhosas. É isso, exatamente. E quando assim, se fazer presente, não é ir ao estádio, não é isso, tá? Não. Se fazer presente é basicamente isso aí que o John Textor faz. É quando você perde um treinador, você prontamente coloca um outro que entender acabou não o lado dando da certo, torcida. mas que é um outro que vem num preço alto pra mostrar, olha, eu tô aqui. Quando você já se posiciona no mercado e faz a maior transação entre times brasileiros, quando ele traz o Patrick de Paula, tirando do Palmeiras, que na época não era nada, e hoje é um time que briga com o Botafogo, porque o Botafogo cresceu o seu nível de competitividade, agora briga por título, e antigamente brigava há pouco tempo atrás para não ser rebaixado. Então, assim, o John, se a gente for lembrar tudo que ele retocou na saída do Luiz Castro, quando a torcida pede um treino aberto e ele faz um vídeo, ele aprova e faz um vídeo mostrando, não, vamos lá, vamos abraçar, entendendo o momento ali. Ele sempre se posiciona, ele nunca se cala. E isso é importante porque ele sempre é muito preciso com as palavras dele. E para eu encerrar esse assunto de Botafogo, eu nunca mais me esqueço da primeira vez que eu conheci o John. Ele me olha e diz, eu conheço a sua história, eu já sei quem é você. E eu não sou o Garrincha, eu sou uma gandula, que hoje sou uma apresentadora, mas que eu tenho uma breve... Claro, tem o meu envolvimento no clube e tudo mais, mas ele poderia ia ser super ok ele não saber a minha história.